Para fazer parte da turma, tem adolescente que faz qualquer tipo de coisa, até mesmo ir contra as regras estabelecidas pelos próprios pais. Como será que eles avaliam esse tipo de comportamento? É o que você vai ver no quadro Tipo Assim de hoje. Sabe aquele grupo de amigos que os seus pais detestam, mas que você quer fazer parte dele? Difícil, né? Como lidar com essa situação? Com a palavra, os adolescentes. É uma invasão de privacidade, mas o pai fazendo isso com sinceridade, com amor, com carinho, vai até trazer uma confiança, uma segurança para o filho que vai criar uma personalidade, né? E essa personalidade é o que exatamente a gente precisa, que qualquer opinião que vier só vai alimentar a opinião já formada dentro da gente. E às vezes quando a gente não tem esse apoio dos pais, muita gente vai procurar fora com os amigos, tentar complementar o que está faltando na vida dos pais. Que os pais sempre têm que dar esse apoio pra gente. Eu acredito que os amigos são um complemento. Acho que os pais presentes é a coisa mais importante que um jovem, um adolescente deve ter. O pai, querendo ou não, às vezes ele irrita a gente dizendo que não, que não, que não. A gente às vezes faz coisa errada, mas sempre volta, vê, é isso mesmo e pronto. Sempre tem a velha opinião do pai que serve, que depois ela diz, eu te avisei, eu falei que isso ia acontecer. Saber a hora de chegar para uma pessoa e dizer, não, ó, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para estudar. E para isso você é preciso a ajuda do seu pai, porque é ele que lhe dá essa personalidade, é ele que constrói essa personalidade com você, né? A gente cresce sabendo disso, que tudo tem um pouco e tudo não pode ter o excesso, certo? Então você, quando vê que está acontecendo isso, ou você vai naquela ali que você sabe que não vai dar em nada, ou você mantém na sua. Você diz que não, pra você é não. E aí você, depois que deu um não, você deixa ou se afasta um pouco daquele amigo? Eu não deixo de afastar, porque amigos são pra essas coisas. Você tem que tentar buscar o seu amigo e mostrar que existem dois caminhos. Mas aí teu pai vai ficar contra você, concorda? Mas eu Porque acho se que você eu tenho tem um amigo envolvido com droga, ele não vai querer que você fique muito amigo dele. Ele não quer que eu fique amigo dele, lógico. Nenhum pai quer isso pro filho. Mas é isso que eu tô querendo. Eu quero buscar o meu pai e mostrar pra ele que eu quero ajudar o meu amigo. Eu quero ajudar ele a melhorar, não a juntar, piorar com ele. Entendeu? Então eu vou sempre buscar o meu pai. Eu vou dizer, pai, eu preciso disso porque eu preciso ajudar o meu amigo. Entendeu? Eu acho que ele sempre vai me entender em relação a isso, se ele for um pai aberto. Não é porque o amigo faz certo tipo de coisa que ele também vai fazer. Através do diálogo, mostrar que a gente não é influenciável, que a opinião dos nossos pais vale mais do que a do nosso amigo, que a gente sabe separar a amizade dentro das coisas que eles fazem. Isso tudo através de diálogo. É uma porcentagem grande de pessoas que se rebelam, é que não tem o acompanhamento do pai e tem muito pai que não é presente. Então quem é que vai ser o pai? Acabam sendo influenciados pelo amigo, E né? os amigos, e aí é onde entra pra mim o maior papel do colégio. Se você não tem um pai presente, de repente a escola pode ser um ponto de apoio. Nossa, Você pode... Com certeza. o esporte, né? É uma família que a gente encontra também, é muito importante. O colégio, depois da nossa casa, pra mim, é A uma segunda delícia. casa. A segunda casa. Amigo você pode ter hoje, amanhã, depois, você pode arrumar uma cada dia, mas a família não. A família você tá ali, Família você que tem ela. passa. Entendeu? Você Você vai sabe que passar. você vai precisar dela e vai ajudar ela. A família é a base, é a estrutura. Então, alicerce. É o alicerce de toda a sua vida. Bom, estão conscientes aí os nossos jovens, mas difícil mesmo é saber quem está com a razão, os amigos ou os pais. Para responder essa pergunta difícil aqui com a gente, o psicólogo Djalma Lopes, que aceitou o nosso convite hoje. Boa tarde, Djalma. Boa tarde a Eu já todos. começo aí com essa pergunta difícil, então. Quem é que está com a razão? Em quem esse filho deve se espelhar? No amigo, no pai, na mãe? Pois é, a questão ela é muito mais ampla, não é? Porque, como o Jobim falou, a família é o alicerce da estrutura de personalidade dessa criança, desse adolescente, desse adulto. E hoje em dia a família mudou. Não existe a família, são as famílias. Tem a família que é composta pelo avô, pelo pai e pelo filho. Tem família que tem um filho, tem o filho do pai de outro casamento, tem uma madrasta. Isso. Tem duas mães para o filho, dois pais para um filho. Então, é necessário que os pais tenham um planejamento antes de ter esses filhos, para que eles compreendam as etapas de desenvolvimento do ser humano ao longo da infância e adolescência, para se preparar
diante do que virá à frente, porque realmente a adolescência é um momento de muita transformação e de Muitos muitos questionamentos. Então, para dizer quem está com a razão, é necessário pegar essa família e fazer uma análise, ter uma conversa em grupo, ou com os pais, ou com adolescentes. O diálogo sempre em primeiro lugar, O né, diálogo Djalma? é o Independente caminho. de ser madrasta, padrasto, mas o diálogo em primeiro lugar. Com certeza, porque é esse diálogo que vai fazer com que o filho aprenda desde cedo que ele tem um pai e uma mãe, ou aqueles que fazem a função de pai, a função de mãe, que se preocupe, que orienta e que ele tem um canal aberto para quaisquer assuntos. Muitas vezes o jovem sente-se inibido a falar sobre a sexualidade, sobre os desejos de experienciar coisas novas, de Exato. praticar o surf, ou de fumar um cigarro para ver como é que é, porque o pai vai reprimir. A gente sabe que tem muito pai e muita mãe careta, né, Djalma? Ainda E assim. aí, quando o pai se torna aquele amigão do filho, né, a mãe se torna aquela amigona da filha, Uhum. as coisas parecem que andam de uma forma melhor, né? Porque o filho não vai necessariamente ter que buscar na escola, buscar nos amigos, aquela ausência em casa. Ele Com consegue certeza. falar de igual para igual com o pai e com a mãe. Essa questão de ser careta é aquela questão da cultura que se perpetua sempre, vai passando de geração em geração. Então, o que acontece? O filho que tem o pai que não consegue falar com ele abertamente sobre qualquer tema, é porque esse pai já teve uma vivência que o proibiu de ter um diálogo aberto com seus pais. Agora, esse adolescente, ele deve já, seus 17, 13 anos, observar a sua história, entender um pouco da história desse pai e tentar quebrar esse gelo. A gente viu aí que teve um dos meninos falando a questão da personalidade, né? Aí entra uma questão polêmica, porque quem escolhe esse amigo para os filhos? O pai é que deve dizer, olha, você anda com fulano ou não anda com cicrano, ou é o filho que deve... Aquela história de o seu amigo usa droga, eu vou ajudar ele a sair. Como é que você encara essa situação? Bem, primeiro que a personalidade já está formada, até os 9 anos ela se completa. Então, esse conjunto de características do ser humano, ele já vai conduzir você a determinadas escolhas. É claro que a cada dia eu vou entrar no processo de me identifico com o esporte, me identifico com a música, não me identifico com isso, com aquilo. E assim eu vou fazendo as escolhas. Porém, a influência dos amigos é grande, porque é o grupo que tem a ver com o meu mundo. Fala a mesma língua, né, Fala a Djalma? mesma língua. Então, o pai não pode reprimir o filho se ele chega com a gíria em casa. Ele deve entender como foi essa gíria que surgiu, o que ela significa, para ter um acesso a esse filho. Tem que participar, né? Tem que participar. A escola, a gente viu aí os próprios alunos falando a importância, né, dessa extensão da casa, que é a escola, que tem um papel fundamental também nessa relação. A sugestão que eu dou aqui aos pais é ir à escola, participar da vida escolar dos seus filhos, já que você tem uma vida de trabalho, né, que muitas vezes o filho fica com a babá, fica com Exato. alguém que cuida. Então, a ausência do pai está maior hoje em dia, devido ao sistema capitalista, que torna tudo muito individualizado. Exato. Então, é estar perto da escola, ouvir os professores, ouvir a diretora, pegar sugestões, acompanhar esse filho, saber o que você estudou hoje, conta para mim, Exato. para que haja uma união. Até porque você falou a questão da personalidade, né, que já está formada há cerca de 8 ou 9 anos. 9 anos, mas por aí. a adolescência é um período crítico, Crítico. né? Essa influência da amizade pode levar para o lado bom, pode levar para o lado ruim. E o pai tem que estar atento. Tem né? que estar. Nessa hora, vale ainda a voz da experiência? Do pai, da mãe, da família? Bem, desde que essa experiência esteja pautada também em um conhecimento, eu digo até científico. E às vezes, quando o pai não teve essa oportunidade de ter esse estudo, ele deve procurar ajuda, um profissional em psicologia, procurar a pedagogia da escola, entendeu? Pessoas que têm um conhecimento aliado a uma experiência de vida. Djalma, só tenho a agradecer sua presença hoje aqui com a gente, né? Tenho certeza que adolescentes, pais e mães ficaram aí muito atentos a agradeço a esse todos. nosso bate-papo, essa nossa conversa. Obrigada. Por nada.